Estava meditando um pouco nessa questão de que eu escutei por aí, né, chamado poder cartoon, né, de poder de inventar qualquer coisa que se quer. Não sei se eventualmente dizendo que eu teria esse poder ou que outra pessoa teria o poder e, portanto, imaginar situações e o que você faria nessa situação, né. Então, mas se essa é a questão, né, se é assim que as questões se colocam, né, no sentido hipotético e no sentido até divino e espiritual, né, eles poderiam até dizer, talvez dentro de certo prazo você teria filhos espirituais e se fosse para voltar você não retornaria a tempo, então, portanto, você não conseguiria salvá-los, então, portanto, você é uma pessoa egoísta ou alguma coisa nesse sentido. Ah, isso é uma meia verdade, não é uma informação completa, né? Mas independente. Pode ser até, na verdade, que fosse verdade. Mas se essa questão, se é para usar o poder cartoon, né, nós podemos dizer que se o prazo eventualmente fosse maior, né, sobre a questão de retorno ministerial, eu poderia voltar dentro do prazo, desde que fosse um prazo que eu entendesse válido, né, e que desse tempo de eu resolver as situações, até eu me sentir seguro o suficiente para poder retornar na questão ministerial, não é mesmo? E não é que eu não tenha feito isso. Inclusive, se houve prazo, eu nem sabia, mas independente, pode ser que houve um prazo específico que eu não conhecia. E talvez dentro desse prazo específico eu não conseguisse ou não fizesse. Agora, se é para usar poder cartoon, se o prazo fosse maior, não é algo que eu não necessariamente que eu pudesse eventualmente não fazer. Tanto que eventualmente houve tentativas, né? Houve tentativas. Mesmo em outras atividades, né? Eu até poderia de repente chegar mais preparado para determinada, no caso, atividade de pregação, mas nos outros voluntariados que eu tentei retornar, eu fui atacado. Então, quer dizer, o que sinalizava, o que acabou acontecendo, eu também seria atacado nas atividades de pregação que eventualmente eu teria ali algum tipo de vínculo, né? Então, aí que tá, não, o poder cartoon, se fosse filho espiritual você não retornaria a tempo. Não, mas espera aí, porque havia motivos. Vamos trabalhar aqui com a hipótese de suspensão do prazo. Eu tinha suspensão de prazo. Havia uma interpretação de uma informação que isso não é poder cartoon. Havia uma interpretação dizendo, não, é melhor você não retornar. Aliás, em mais de um verso se dizia isso, né? Por um motivo ou outro, seja por motivo de armadilha, seja por motivo de que não seria uma boa ideia falar dos mandamentos para as pessoas, né? Mas se essa questão, poder cartoon para um lado, poder cartoon para o outro. Pode ser que se o prazo fosse maior, eu teria retornado ao tempo adequado. Embora eu acho que eu não retornei ao tempo adequado, porque a Bíblia disse que teria como. Né? Então, apenas para situar essa questão, que se um pode usar o poder, a princípio eu também poderia. Claro que eu não quero, eu prefiro não usar esse tipo de poder, hipotetizar, porque eu prefiro me ater à realidade. Mas se eles estabeleceram um prazo específico e eu não conseguiria desse prazo, eu posso imaginar um outro prazo. Então a questão é essa. E havia, vamos supor, entre aspas, aí, motivos de suspensão de prazo, causas de suspensão de prazo, como, por exemplo, achar que não se deveria falar sobre os mandamentos, então, portanto, descaracterizando, ou pelo menos em parte, esse argumento do chamado poder cartoon. Valeu!